Pessoal, iniciando nossa aula aqui, né, sobre matrizes, vamos lá ao que nos interessa, certo? Acionar aqui a caneta. Tá aí. Uma tabela de M vezes N, números reais dispostos, onde M, certo? É o número de linhas. E esse N, ele se encontra de forma em fila no sentido horizontal. Aí ele diz, e N representa o número de colunas e as filas dessas colunas se encontram de modo vertical, né? Em uma matriz do tipo M vezes N, por exemplo, está aqui, representamos usualmente uma matriz colocando seus elementos, números reais, entre parênteses ou entre colchetes, como está aqui representado, né? Ó, o exemplo da matriz A, B, C, D e E, né? Então, essa primeira parte, nós iremos entender qual é a ordem dessas matrizes, certo? Então, primeiro eu tenho que entender aqui que M eu chamei o número de linhas, né? E N o número de colunas, sendo que o número de linhas está no sentido horizontal, certo? E o número de colunas, ele se encontra no sentido vertical. Então, uma matriz, digamos assim, uma matriz qualquer, vou colocar aqui, matriz A, por exemplo, ela vai ter uma ordem, certo? M vezes N, onde M aqui é o número de linhas e N é o número de colunas, certo? Apagar aqui com a borracha e vamos dar continuidade, certo? Vamos aqui ao que nos interessa. Tá aqui o primeiro exemplo, é a matriz A, certo? Aí ele diz que a matriz é de ordem 1 por 3. Por que 1 por 3? Lembre-se, o 1 aqui representa M e o 3 aqui representa N. Quem é M? M é o número de linhas e N é o número de colunas. Veja só aqui a matriz, ó. Quando eu vejo esses números nessa fila aqui no sentido horizontal, né? Eu tenho quantas linhas? Está no sentido horizontal aqui, eu só tenho uma linha. Então, por isso que eu chamei de uma linha, né? Matriz 1, né? E por que 3? Né? Por que eu chamei de 3? Porque se você observar esses números no sentido vertical, ó, aqui, ó, eu tenho uma coluna, duas colunas e três colunas. Então, essa matriz é de ordem 1, que é de uma linha, e de ordem 3, porque eu tenho três colunas. Por isso que foi chamado de matriz 1 por 3, certo? Pagando aqui, ó, 1 por 3, porque eu tenho uma linha, certo? Eu tenho uma linha, tá aqui, ó, uma linha, e tenho três colunas. Por isso que é chamada 1 por 3, certo? Segundo exemplo, a matriz B. Quantas linhas tem, ó? Tem uma linha, duas linhas, três linhas. Então, eu chamei a matriz 3 porque tem três linhas. Quantas colunas? No sentido vertical, ó. Eu tenho uma, duas. Por isso que eu chamei essa matriz 3 por 2, certo? Porque tem três linhas, ó, três linhas. E tem apenas duas colunas, certo? Apaga aqui. Ok. Agora, o exemplo da matriz C. Eu tenho quantas linhas? Ele chamou 2 por 2. Por que 2 por 2? Simples. Porque eu tenho, ó, duas linhas, certo? E tenho duas colunas. Por isso que ele chamou 2 por 2. Matriz D. Vamos aqui para a matriz D agora. Quantas linhas ela tem, ó? Uma, duas, três. Três linhas. Quantas colunas, ó? Uma, duas, três, quatro. Tem quatro colunas. Por isso que ela foi chamada de ordem 3 por 4. Outro exemplo. A matriz E. Tá aqui a matriz E. Quantas linhas ela tem, ó? Uma, duas, três. Três linhas. Quantas colunas?
apenas uma. Por isso que é chamada 3 por 1. Então, essa primeira parte é entender quantas linhas e quantas colunas existem nessa matriz. Quando pedir para você identificar a ordem da matriz, você vai dizer quantas linhas e quantas colunas. Primeiro o número de linhas, depois o número de colunas, certo? Vamos aqui para a representação dessas matrizes. Considere uma matriz A, certo? Do tipo M vezes N, que quer dizer a ordem. Qual é a ordem dela? É 1 por 1, 1 por 2, 2 por 1, né? Quantas linhas e quantas colunas? Nós sabemos que M aqui representa o número de linhas, né? E N o número de colunas. Um elemento qualquer dessa matriz pode ser representado pelo símbolo AIJ. Por que AIJ? Vamos agora entender que é o número de linhas, certo? De linhas, certo? A identificação da posição da linha. Se aquele elemento vai estar na linha 1, na linha 2 e assim por diante. E J aqui vai ser coluna, certo? É a identificação se o elemento está em qual coluna, na segunda, na terceira, na primeira e assim por diante. Certo? Vamos apagar aqui para ficar melhor, certo? E aí vamos lá. Vamos convencionar que as linhas são numeradas de cima para baixo e as colunas da esquerda para a direita. De modo geral, uma matriz A do tipo M vezes N, que nós não sabemos a quantidade de linha nem a quantidade de coluna, ela é representada por A, I, J, aí fecha parênteses, M vezes N, certo? Em que I e J são números inteiros positivos, tais que I é maior ou igual a 1, menor ou igual a M. E 1 é menor ou igual a J e J é menor ou igual a N, certo? E aí o elemento qualquer de A. Acompanhe o exemplo. Está aqui o exemplo. Está aqui o exemplo A, a matriz A. Se eu perguntar para vocês quantas linhas tem essa matriz. Aí você vai aqui, ó, conta, ó. 1, 2, 3. Tem 3 linhas. E quantas colunas? 2. Então ela é de ordem 3 por 2, certo? Ela tem 3 linhas, né? Que é no sentido horizontal, e no sentido vertical tenho 2 colunas. Mas ele já identificou aqui, ó. Nem precisava a gente fazer, mas para lembrar tá aqui, ó. Ele diz que é de ordem 3 por 2. Existem 3 linhas e 2 colunas, certo? O que nós podemos entender aí? Ele diz o seguinte, que o elemento que está na primeira linha aqui, ó, e na primeira coluna é quem? Menos 1. E ele chamou de quê? De A11. Veja só, apagando aqui para ficar melhor de compreender, certo? Por que ele chamou de A11, pessoal? Por que ele chamou de A11? Ó, eu falei para vocês que seria sim a representação A e J, onde representa quem? Linhas. E J representa quem? Vou botar L para dizer, LI quer dizer linhas. E C quer dizer coluna, certo? Se ele falou A11, certo? 1 aqui está na posição do I. Então quer dizer que está na primeira linha. E o I aqui está na posição de J. Ele quer dizer que está na primeira coluna. Veja só, quer dizer que A11 é menos 1. O menos 1 está na primeira linha e na primeira coluna. Veja só, primeira linha e primeira coluna. Quem está lá, ó? Menos 1, certo? Então, veja o segundo caso. O que é que ele diz aí no segundo caso? Ele diz assim, ó, que o elemento que está na primeira linha e coluna 2 é A12. Por que A12? Por que A12? A12 está na primeira linha, certo? Na primeira linha. E está na segunda coluna. Quem está na segunda coluna, ó? Quem está, ó? O 0. Então, A12 é quem? É 0, certo? É 0. E aí ele fala o seguinte depois. O elemento que está na segunda linha e na coluna 1. Se ele está na segunda linha, pessoal,
Se está na segunda linha, então é A2. E ele diz que está na primeira coluna, então A21. Porque está na segunda linha, ó. E na primeira coluna. Quem está na segunda linha na primeira coluna? Menos 2, certo? Pegando o último exemplo para melhor compreender tudo, certo? Vamos aqui, apagando aqui, ok? Apaga tudo. Vamos pegar aqui a caneta novamente. Ele quer, vamos supor que eu quero que você identifique agora o elemento 32. O que é que eu estou querendo dizer? Que é o elemento que está nessa matriz aqui, A, que está na terceira linha e na segunda coluna. Quem está na terceira linha? Quem é a terceira linha? É essa. Quem é a segunda coluna? Essa. Que elemento é esse, ó? A32. O elemento 4, certo? Então, quando eu tenho essa representação A e J, né, onde é representado por números, eu estou identificando através do primeiro número aqui, ó, que é o 3, é a linha dele. E aqui, o segundo ou o último número representa o número de coluna, certo? Então, eu poderia fazer assim também, ó. Tá aqui a matriz, como ele identificou. Ela é de ordem 3 por 2. Eu sei que a matriz é de ordem 3 por 2, então eu vou fazer o seguinte. Ela é de 3 linhas. Se ela é de 3 linhas, A11, A21 e A31, certo? E como ela é duas colunas, então A12, A22 e A32. Por que A11? Porque está na primeira linha, primeira coluna. Por que A12? Porque está na primeira linha e segunda coluna. Por que A21? Ó? Porque está na segunda linha e na primeira coluna. Por que A22? Porque está na segunda linha e na segunda coluna. Por que A31? Porque está na terceira linha e na primeira coluna. Por que A32? Porque está na terceira linha e na segunda coluna. Compreendido? Vamos aqui explorar esse exemplo aqui, certo? No livro de vocês já está resolvido. Ele diz o seguinte, que escreva a matriz A, certo? Voltando aqui, matriz A. Aí ele diz que a matriz é de ordem 2 por 3. Então, eu vou fazer aqui a matriz A, ó, de ordem 2 por 3. 2 linhas e 3 colunas. Então, eu vou chamar A11 e A21. Porque a 11, né, o 1 está na primeira linha e o 2 está na segunda linha. São duas linhas. Agora, quantas colunas? 3. Então, aqui eu vou chamar de A12 e A13, porque dá continuidade. A11, A12 e A13. Aqui é A1, 21, então vai ficar A22 e A23. Tá correto o que ele falou aí, ó? De ordem 2 por 3. Eu tenho aqui duas linhas, né, ó. E tenho 3 colunas, certo? E aí ele diz assim, ó. Aí, J é igual a quem? Aí, J é igual a quem? Aí menos J. Eu sei que, voltando aqui, que I representa quem? I representa o número de linhas. E J representa o número de coluna. Então, eu vou fazer assim, ó. A11 é I menos J, não é isso? I é quem? I é o número de linha. Quem é aqui? 1. Menos J. Quem é J? É o número da coluna aqui, ó, que é 1. O menos 1 é igual a 0. E quem é A12? I menos J. Quem é I, ó? 1 menos J. Quem é J? 2. Sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior é negativo. 2 menos 1 dá 1, certo? Aí vou aqui para próximo. Quem é A13? A13 é quem? É linha, que é I, 1 menos 3, certo? Vou colocar aqui 1 menos 3, que é igual a quem? Sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do maior. 3 menos 1, 2, certo?
menos 2. Vou colocar bem aqui. Menos 2, certo? Olha, eu já identifiquei o elemento A11, A12 e A13, né? Que A11 é 0, o A12 menos 1 e o A13 menos 2, certo? Então, para me identificar os outros, A21 e A22 e A23, eu vou aqui, ó. Vou para o próximo exemplo, né? A21, certo? A21, ok? A21 é linha menos coluna. 2, né? Menos 1 é igual a quem? A 1. A22 é quem? 2 menos 2, que é a linha e a coluna, né? Que é igual a 0. E a 23 é quem? É 2 menos 3. Sinal diferente subtrai, conserva o sinal do maior mais negativo. 3 menos 2 dá 1, certo? E aí eu tenho a matriz A. Quem é a matriz A? Vamos voltar aqui. A gente já encontrou a primeira linha. Voltando aqui. Quem é a primeira linha? Ó? O primeiro elemento é 0, certo? Segundo, menos 1, ó, 0. Foi encontrado aqui, ó. A11 é 0. A12, ó. A12. Voltando, A12 é quem? Menos 1, né? Ó, A12 é menos 1. E A13 é quem? Menos 2. Então, eu encontrei 0, menos 1 e menos 2. Então, aqui, ó, 0. Coloca aqui, 0, menos 1 e menos 2. Posição aqui não está boa. Deixa eu apagar aqui para ficar bem direitinho, certo? Menos 2. Fecha a matriz, ok? Aí, quem é a 21? Eu já encontrei aqui, é 1. A 22 é quem? É 0. E a 23 é quem? Menos 1. Tá aí a matriz, certo? Encontrada a matriz. Alguma dúvida? Estou aqui à disposição, certo?